Deus, aleluia, pelo que Ele é, pelo que Ele faz, e uma palavra que Deus preparou para nós nesta manhã, aleluia. Eu quero convidar você a abrir as suas escrituras no livro, vou começar aqui pelo livro de Isaías, um versículo. Isaías 45, versículo 2. Isaías 45, versículo 2. Texto bem conhecido até. Diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Aleluia. Vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer nesse momento, quero te glorificar, Senhor, já pela palavra, meu Deus, cantada, louvada nesta manhã. E como nós cantamos nesta manhã este último cântico, não há, Senhor, ferrolhos ou portas, Pai, que fiquem diante de Ti, Senhor, porque Tu és um Deus tão poderoso que quebra todas elas, as de bronze, todos os ferrolhos, o Deus que abre portas, e somente Tu pode fechar, Senhor. Então nesta manhã, Pai, pelo poder da Tua palavra, ministra aos nossos corações, Pai, nesta manhã, Senhor, a fim de edificar-nos as nossas vidas, em nome de Jesus. Toque em cada coração, afasta todo mal, Senhor meu Deus, para que nós sejamos cheios do Teu Espírito nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, Pai. A cada dia vivamos cheios do Teu Santo Espírito, recebamos a porção da Tua palavra nesta manhã, e nós cremos que as Tuas promessas se cumprem nas nossas vidas, Pai, tudo no seu tempo, no seu propósito, meu Pai, em toda a sua perfeita e mais linda vontade, Pai, e no Teu tempo, realmente, Senhor, que é perfeito, em nome de Jesus. E você diz, amém, aleluia. Eu quero ler uma outra palavra com vocês, uma passagem, porque aqui esse de Isaías 45, ele fala sobre o libertador de Israel, Ciro, né? Mas simbolizando já Jesus. Já preguei sobre isso e falei que Ciro, né, não era do povo de Deus, mas o Senhor usou ele para libertar o povo de Israel, amém? Então olha só como Deus age ao nosso favor. E já nesta manhã, você que vai ouvindo a palavra, você que vai participando nesta manhã da presença de Deus, receba o que o Senhor está entregando nesta manhã, porque eu vou dizer uma coisa para você. Esse ano é o ano que nós estamos desimpedidos para abençoar, eu creio. E a palavra nesta manhã, Deus está quebrando portas de ferros, aleluia, de bronze, está desfazendo ferrolhos, são trancas, né? Vai ser mostrado aqui alguns textos a você, preste bem atenção. E hoje, dia de Santa Ceia, também nós ceiamos esta vitória, em nome de Jesus. Mas nós vamos ver uma passagem, tem várias que relatam ela, né, nos evangelhos, que está esta que eu vou ler em João capítulo 20. No capítulo 20, a partir do verso 11, diz assim, Maria, 20, verso 11, tá? João 20, 11. Preste bem atenção naquela palavra de Isaías 45, 2, não é? E agora com esta aqui, naquilo que o Senhor está colocando nesta manhã. Esta passagem aqui, que nós já conhecemos, a maioria conhece, ela retrata algo muito importante, na qual preste bem atenção no tudo que está ligado, porque a palavra de Deus, ela é sempre bem profética, ela se cumpre. Então vamos lá, versículo 11, Maria, entretanto, permanecia aonde? Junto, tá? Vou aqui pela minha tradução, tem traduções diferentes que vai falar, estava à porta, estava ali, né? A minha diz, permanecia junto à entrada do sepulcro. Algumas traduções, túmulos, igual a minha, mesma coisa, mesmo sentido. Chorando. Ela estava como, irmãos?
E ela estava permanecendo aonde, irmãos? Preste bem atenção na palavra-chave aí. Permanecendo na porta, na entrada do túmulo, não é? Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Oh, aleluia. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Quer dizer, ela estava falando, né? Jesus estava falando com ela, vocês estão entendendo? Jesus estava falando com ela, mas ela estava achando que era o jardineiro, ela não reconheceu. Por que ela não reconheceu? Porque ela estava muito tensa, aflita, não é? Muito triste, por causa de tudo que tinha acontecido e de tudo que Jesus tinha feito e a partida de Jesus. Mas eu quero chamar você a atenção, vou continuar o texto, mas eu quero chamar a atenção você uma coisa. Aleluia. Esta mulher estava permanecendo, mesmo que Jesus falou tudo que ia, predisse tudo que ia acontecer, mas Maria, enquanto os discípulos estavam afugentados, não é, por causa do medo, da perseguição que estava contra eles, por causa de Jesus, esta mulher, ela estava chorando, permanecendo ali no túmulo. Mas eu acredito, irmãos, que no que diz a palavra, que essa mulher não estava só achando que tudo tinha se acabado. Aleluia. Esta mulher estava também orando. Esta mulher também no seu choro podia estar resgatando a sua esperança e no cumprimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. O choro estava grande. Ela podia ter achado que as esperanças tinham se esgotado ali, acabado ali, naquilo que tudo Jesus fez, pois ainda na pregação do Evangelho, que Jesus trouxe essas boas novas a todo este povo, curou, libertou, não é? Só que de repente parece que tudo ia parar, todos aqueles milagres iam parar. Muitas vezes na nossa vida nós achamos que as coisas e os milagres, não é, vão parar. Muitas vezes parece que você está dentro de um culto e você está ouvindo palavras, recebe palavras como Deus tem falado, nem semana passada como Deus falou muito forte através de sua palavra, através do que foi entregue, através de tantos cultos. Deus não tem falado forte com você, igreja, sim ou não? Mas quantos de vocês, quantos de nós achamos que muitas vezes as coisas dão para trás? Muitas vezes parece que as coisas não vão acontecer. Você entra na igreja, você vem, apesar de que nós precisamos analisar diversos fatores, não é? Principalmente este: o que eu venho fazer aqui na igreja, o que eu venho buscar, como que eu estou permanecendo na palavra de Deus, naquilo que eu tenho recebido do Senhor. Porque o Senhor, Ele entrega a sua palavra, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele lança palavras ao seu tempo que vão se cumprir na sua vida. Mas como eu vou permanecer para estar firme no dia que as coisas dão para trás? Porque geralmente não é assim, Deus entrega a palavra e já acontece. Muitas vezes não, existe aquelas rema, aquelas que é para já. E eu tenho certeza que nós entramos aqui, por exemplo, não aconteceu algo que você está esperando, mas já aconteceu uma coisa boa hoje. O rema de Deus é a presença dele aqui, entregando uma boa nova para você nesta manhã, para acalmar o teu coração, aquietar a tua alma em meio às aflições, em meio às lutas, às desespero, e trazer uma palavra para você, para dizer: levanta e anda,
marcha porque eu sou contigo. Não há nada que vai impedir de você ser abençoado. As coisas podem ser difíceis, como esta mulher estava chorando, os discípulos afugentados, não é, ali trancados reunidos nos seus locais, nas suas casas, mas esta mulher estava ali no túmulo, aos pés, ela estava chorando, e ela devia estar orando, eu acredito que ela devia estar orando e falando, Deus, e devia estar se lembrando, esse Senhor vai ressuscitar. E no meio do choro, o que é lindo aqui, quando nós buscamos ao Senhor, nós já temos vamos ter resposta de Deus. Ela começa a ter o que? A visão, ela vê anjos ali já no túmulo. Aleluia. E uma das grandes coisas quando nós oramos, e hoje Deus nunca mudou isso. Você não precisa, tem gente que tem visão, vê anjo, como nós já temos visões, vemos homens de branco. Deus se manifesta isso, mas o Deus também se manifesta usando em palavra. E você vê que estes anjos a mostram e fala para ela, o que você está chorando? Aleluia, já vem começar a responder o choro dela. E eu quero dizer para você que nesta manhã o Senhor já preparou e já falou, por que você está tão aflito? Por que você acha que as coisas não vão acontecer? Por que você chora? Por que você está sofrendo tanto por isto? Não é? Deus começa a responder, e aí ela começa a ter um encontro com o Senhor, porque Jesus mesmo vem até ela, e ela nem reconhecia que era Jesus. Aleluia, porque muitas vezes nós estamos naquele intensivo do nosso choro, da nossa luta, nós estamos tão intertidos no meio dos problemas, que às vezes nós estamos recebendo palavras, estão fazendo perguntas, por que você está correndo tanto? Ou por que você está tão aflito? Por que você não me ouve? E nós não damos atenção nessas pequenas palavras que chamam a nossa atenção. Nós não prestamos atenção, e esses dias me vi tanto nisso, porque eu falo, Deus fala, não é? Às vezes eu fico com as músicas no carro, com os louvores, e eu estou pensando algumas coisas, estou correndo, daqui a pouco, aquela música parece que ela nem sai de lá, ela fica toda hora repetindo, quando eu vou ver a letra, é o Senhor chamando minha atenção, e fala, por que anda tão aflito, homem? Por que anda tão aflito, mulher? Porque andas assim, eu cuido de você, eu lancei uma palavra sobre sua vida, eu vou abrir essa porta. Mas como é importante nós permanecermos em vida de adoração, nós permanecemos na presença de Deus, e isso é uma luta grande na igreja, porque o Senhor já deu uma palavra, e aqui estava se cumprindo mais uma palavra, que o Senhor despedaçaria as portas de ferro e os ferrolhos, amém, igreja? Porque Jesus mesmo não estava mais naquele túmulo, as pedras foram removidas, aleluia, pedras, vamos se configurar isso, porque são portas, coisas que são fechadas. Esta mulher permaneceu a porta fechada, esta mulher permaneceu na entrada do túmulo, esta mulher foi privilegiada a ponto de ser a primeira a ver Jesus, aonde que aparece. Você pode ser o primeiro a ver Jesus. Não é que você vai competir com ninguém para você ver primeiro que os outros, mas esse primeiro é quando você se dedica em oração, em permanência, em busca no altar, e cumpre a palavra que clamam, aqueles que choram, aqueles que clamam ao Senhor, aqueles que entregam a sua vida a Deus, aqueles que estão no altar chorando, aleluia, buscando, vão ter respostas de Deus na sua vida. Deus nunca o desamparará. Aqui configura muita coisa. O dia que Jesus voltar, por exemplo, porque hoje nós choramos com muitas dores, nós choramos, e eu vou falar, não é só por causa dos problemas que dá, né, que isso faz parte para desanimar a nossa fé, nas nossas finanças, na nossa saúde, na nossa casa, porque isso são as lutas que nós enfrentamos, mas o Senhor vai enxugar o choro daqueles que enfrentam essas lutas, choram por isto, e choram pela principal causa, que é pelo Evangelho, que é pelas vidas, amém, igreja? Que é aquela lágrima que o Senhor vai nos receber e vai nos enxugar, aonde nós ali, já glorificados com o Senhor, despido do corpo da morte, do pecado,
Aqueles que estavam aguardando o Senhor, que já partiram na nossa frente e estão no seu repouso, aguardando a vinda de Jesus, também vão ressuscitar, também já glorificados, também com as lágrimas enxugadas, a fim de receber o consolo, a graça, a nova vida que Deus tem para nós, livre das dores, livre das aflições deste mundo, da canseira que nós temos, com os problemas dentro da casa, da família, com as coisas de violência que nós vivemos, tudo as consequências do pecado. Mas Deus, Ele sempre quebrou portas de ferro. Para Deus não há limites, porque o Senhor, quando quer nos abençoar, Ele vai nos abençoar, Ele vai fazer no seu tempo. Agora preste bem atenção, houve o tempo dela chorar, houve o tempo dela clamar, e o Senhor apareceu para ela. Duas coisas eu quero falar para você. Deus cumpre a sua palavra, porque primeiro ela viu quem? Anjos. E Deus enviará anjos ao seu socorro. Deus enviará anjos já para livrar você. E outra coisa, mais um pouco de permanência, o próprio Jesus faz questão de vir falar com você. Olha que coisa tremenda, irmãos. O próprio Jesus faz questão de vir e falar com você, porque Ele já cumpre a palavra dele. Eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Aleluia. Se nós pararmos para pensar, a gente chora, mas por que ficar chorando tanto no sentido de tanta desespero, de tanta coisas desacreditadas? Não é aquilo que nós recebemos, porque a promessa que Deus entrega na nossa vida, ela é viva. Só temos que lutar com isso. Essa luta cabe a nós, amém, irmãos? Não cabe a Deus, não cabe aos anjos, não cabe ao Espírito Santo, cabe a nós. A luta que são o nosso querer, a nossa decisão que tomamos, as atitudes que temos diante das coisas, porque quando Deus enxerga esta atitude em nosso coração, que Ele encontra isso nas nossas vidas, Ele já deu todo o suporte para mim, para você. Ele vai te dar força mesmo quando você está nos piores momentos. Eu tenho sido prova disso. Nos piores momentos que parece que não vai dar, não vai, você tem vontade de entregar os pontos, você parece que caminha por um caminho de desânimo total, né? Os dias que as coisas ficam dando tudo errado, meses vão passando, ano vai passando, você está escutando, por exemplo, aqui que você vai viver um ano como você nunca viveu. Eu também poderia dizer: Senhor, quanta coisa está acontecendo no ano que eu nunca vivi, e realmente é um ano que eu nunca vivi tanta luta, mas nunca vivi tanta vitória na minha vida, tanto poder de Deus na minha vida. Se tem resposta para tudo, é por isso que é só Jesus, que Ele é a resposta, é o caminho, é a verdade e é a vida. Basta nós confiarmos e crermos. Aleluia. Esses dias faleceu o pai do missionário Kaique, mas que muitos não conhecem, é da igreja do fogo, da Assembleia de Deus, Fogo Arderá, aqui do meu querido Bispo André, que vem aqui, né? Missionário Kaique tem passado momentos, e ele faleceu, o pai dele, neste dia. E é interessante pela voz dele, que ele fala: pastor, ninguém aceita perca, mas sabe, é uma coisa que a gente vai conviver. Ele falando, eu dou glória a Deus, porque são pessoas que são firmes na fé, que pessoas que resistem a essas lutas, têm entendimento, choram como eu choro, desesperam como eu também desespero. Nós somos carne, ninguém é mais que ninguém, não é? Todos sentem suas dores, mas existe uma diferença que é chamada fé, não é? Porque tem pessoas que se abalam com as percas, tem pessoas que determinam a perca já como um destino da vida, e não é assim. Você não pode ficar preso nisso, amém, queridos? Aconteceu esses dias aqui, que eu, no meu serviço, levei uma pessoa que ela teve N problemas de infância, e nós trocamos ideia, nós estamos falando a mesma língua, pude falar de Jesus para ele, e ele falou: olha, sabe uma coisa que eu fiz? Eu tenho um trabalho, eu procurei o recurso, eu optei por um estilo de vida, mas o que eu quero é cumprir meu alvo. Sabe qual é? Eu trabalho socorrendo vidas, eu quero chegar lá, e para mim é prazeroso quando a pessoa chega ali, e eu socorro ela. Infelizmente muitos não voltam, mas outros voltam. Ele é intensivista, que ele fala, é médico intensivista.
E aí foi uma bênção a nossa conversa, porque ele falou coisas que eu falei, puxa, isso tudo está na palavra, e nós trocamos ideias ali, trocamos conversas, graças ao Senhor, Deus abençoou ali, foi uma conversa maravilhosa, e é gostoso quando você fala de Jesus, porque nem no caminho eu ouvi o caminho, nós chegamos lá e falamos, olha, a coisa passou, porque Jesus estava ali, não é? Mas chama a atenção o seguinte, acabou, ele falou, deixei para trás, ele falou, porque agora eu vou continuar fazendo com alegria o que muitas vezes eu vejo faz com má vontade, faz com muitos problemas, e é bem sucedido, vai colher isso daí. Tem uma coisa, até ele mesmo falou, né? Eu nunca vi hoje plantar beterraba e colher abacaxi, são coisas bem diferentes, mas assim, o que se faz, não é? Se colhe, e não vai falhar nunca essa teoria, porque é verdade. Deus nunca mudou, e não vai mudar, não vai mudar. O homem pode tentar, intentado pelo inimigo, aí que quer sempre provar mais que Deus, mas não vai rolar, porque Deus nunca muda em sua palavra, que o que sai fora do manual, não é bênção, é maldição, não dá certo. Por isso aqui está escrito a ciência do bem e a ciência do mal. A ciência, ela é uma bênção. A tecnologia, ela é uma bênção, sabendo usar. Sabendo usar. E muitos sabem usar? Sabendo usar. O drone, você viu o drone já, aquele aparelhinho? Eu assisti, Ricardinho, na agricultura, que hoje os bois e o gado é inspecionado pelo drone. Então, agilidade, e está poupando, é óbvio que vai tirar serviço de alguns, né? Que fica o dia inteiro na roça, debaixo daquele sol, mas tira, não tira, mas o pessoal pode sair lá correndo, já sabe o que está acontecendo. Tem lugares já aí que eu ouvi, né, drones que entregam medicamento, eu vi essa reportagem. Você sabia disso? E os motoboy delivery vai pôr o coração na mão, você vai receber a pizza pelo drone. Delivery vai lá no pátio do teu prédio, da tua casa, você marca o local, ele vai lá, desce e deixa lá para você, embaladinho, tudo certinho, capaz de falar, obrigado, né? Capaz de falar, para você ver, é bom, mas você viu também que tem drones que estão com laser, soltando coisa para matar pessoas, igual essas guerras que estão aí por aí? Não se usa só para o bem. Ah, mas é defesa, é bem. Mas tem gente que está usando para o mal. Que coisa, né, irmãos? É mesmo assim, a Bíblia fala, isso é bíblico. A ciência se multiplicaria, o amor está se esfriando, é guerra para tudo quanto é lado. Aleluia, o mundo está preso. As pessoas estão se esfriando. E a gente vê a necessidade, por exemplo, igual quando muitas conversas com pessoas e elas sentem a diferença. Aleluia. Porque nós precisamos amar uns aos outros, e foi isso que Deus fez. Maria estava chorando porque Jesus tinha aquele verdadeiro amor. Aleluia. Jesus apareceu para ela. Jesus ouviu o seu choro. Aleluia. E o que o Senhor ministrou nesta manhã, quando estava vendo essa palavra, falou: eu estou com a minha igreja, e eu vou ouvi-los, e eu vou falar com eles sempre, aleluia, a todos quantos estiverem no meu altar. Veja que não está sendo levado um choro de tristeza, mas o Senhor mesmo consola, e vale esta palavra quando a gente perde um ente querido, quando chega um momento, a dor é inevitável, não é? Jesus mesmo chorou quando Lázaro faleceu. Por isso que fala que ele é uma junção linda, um nascimento lindo, algo divino, celestial, poderoso, santo, nascendo de uma carne pecadora, imunda, incrédula, mas que provou que ele aniquila a carne incrédula, e isso aniquila toda a nossa dor, e isso traz consolo para a nossa dor, isso traz remédio para a nossa vida, isso traz fortalecimento para nós vencermos os desafios do dia a dia.
vencermos as doenças, vencermos o desespero quando bate uma coisa ruim no nosso corpo de enfermidade, pensando que nós vamos até morrer. Pois aquele que serve a Deus, preciosa para o Senhor é a morte dos seus santos. Sabia que a Bíblia diz isso? Preciosa, aleluia. E uma das coisas que a igreja não pode ter medo é da morte. Se tiver, não é que você não tenha, lógico, ninguém quer morrer. A carne vai aparecer, nossos sentimentos vão aparecer. Jesus também, até aquele momento. Ai, Senhor, afasta, porque vai ser duro que vai vir pela frente, vou ser torturado. Afasta de mim este cálice, essas dores, estes problemas. Mas não, Senhor, seja feita a tua vontade. E Jesus não foi para melhor, irmãos? E Deus não capacitou para ele suportar tantas dores e tantas coisas? Aleluia. Deus não pode te capacitar? Ele já está te capacitando. Amém? É o que eu falo. A gente ora aqui pela nação. Eu preciso até um pouquinho mais aqui, porque eu estou recebendo notícias de portas abertas. O que é terror? Pessoas que adoram a Deus, não estou falando de ímpio, que adora a Deus. O que é terror? O sul está ruim, aqui no país está, mas eu diria para você que eu não sei o que é pior. Pessoas que estão sendo queimadas. Vivo não, né? Pergunta essa, pastor, pelo amor de Deus. Pois é. Alguém que está no meio da igreja e entrar um bando aqui e começar a metralhar e pôr fogo, fechar a porta, trancar, pôr guardas aqui fora, trancar, jogar um monte de fogo e ser morto vivo aqui? Hã? Queimado? Hã? Alguém ora por isso lá? Está acontecendo direto. Você tem noção disso? Você ora por isso, por eles? Países fechados, Eritreia, África, Coreia do Norte. Gente morta, cristãos mortos, cristãos, porque não se curvam a outros deuses, mas que estão tendo encontro com o Senhor, mesmo com portas fechadas, porque eu vou lhe mostrar os dois tipos de porta. Tem uma que Deus quebra, tem outra que Deus aparece, que Jesus visita, que Jesus fala com a porta fechada. Aleluia. Alguém ora por isso? Não é? Relatos, coisas, riscos de vida. Oh, glória a Deus pelo país brasileiro. Mesmo com tanta luta, que pena que nem todos vêm, trocam por estar aqui. Estou falando de crente. Mas se tivesse um valor, se desse um dia uma perseguição, Ricardinho aqui, e depois acalmasse, acho que muita gente viria para a igreja, viu? Eu acredito. Ia dar valor nas cadeiras. Ia dar valor no que você está fazendo aqui. Ia querer aqui, pastor, eu quero fazer o curso de integração, eu quero me batizar, eu quero ser maior dizimista, eu quero ser ofertante, eu quero ganhar vidas, trazer vidas. Você ia fazer isso assim, ó, orar por isso, ia ser tão grande a unção na vida de cada um. Amém, irmãos? Mas a gente está um pouquinho acostumado. E aí a gente está acostumado a sair de casa, vir para a igreja, sentar aqui. Nossa, que culto abençoado. Deus usou, o pastor revelou, avisou. Fui lá, fiz fila para falar com a pastora Márcia, recebi um monte de bênção, fiz com esse aqui, foi lá, o culto foi bom, fulano tal, saiu de lá alegre. E o que acontece com sua vida lá fora? Eu não sei, Deus sabe. Você sabe, Deus sabe, o diabo sabe, eu não. Você dá testemunho da sua vida lá fora? Não é? Então, Deus que abre portas, Ele vai quebrar, não é? Mas nós só precisamos tomar cuidado com o que a gente faz com o Evangelho. Que tipo de Evangelho que é esse que a gente crê? Porque esse Evangelho bíblico, da Bíblia Sagrada, das Escrituras, ele traz mudança, poder e levanta vidas. Vidas, amém, irmãos? Até falei para esse médico, falei para ele, o bom é isso. Que ele falou, sabe, a gente não é perfeito. Eu falei, com certeza. Ele falou, mas uma coisa que eu acredito é poder, diante dos meus problemas, fazer o melhor para poder ajudar as pessoas. Eu falei, isso é o problema que o Senhor falou nesse instante, do nosso governo, que não é só serve para o nosso governo, serve para nós, boa vontade.
Porque a boa vontade começa com uma atitude igual a essa. Eu quero enfrentar o que eu enfrentei, mas eu quero fazer o melhor. Tem pessoas que não são assim, a maioria. Eu vou te falar uma coisa, hein? Quando as pessoas não são bem-sucedidas, criam nela inveja dos outros. Se apodera das pessoas que, quando não acontece na vida, uma certa inveja. José tinha um sonho, ele só vacilou de contar demais para as pessoas, né? Que não se tocou e Deus tratou com isso, está na vida dele. Mas o homem foi bem-sucedido, mas olha a luta que ele levou. Foi invejado. E inveja mata mesmo, irmão. Só não mata os filhos de Deus. Amém? Não é? Mas Deus está quebrando essa porta hoje. Aleluia. A porta que vai fazer você prosperar. A porta, e eu estou falando de prosperidade, primeiro lá de fora, para você conquistar o seu marido, conquistar uma casa legal. Deus, primeiro, está trabalhando para quebrar uma porta da dureza do nosso coração. Aleluia. Porque as coisas começam aqui de dentro. A minha atitude conta muito. O que eu vou fazer diante da situação conta muito. Irmãos, mas isso não deixa eu fazer a obra de Deus, aquilo não deixa eu fazer a obra de Deus como eu queria. A gente tem duas coisas, tem agir com sabedoria e tem a palavra que nada te impede de fazer a obra do Senhor. Então vamos lá. Maria era uma mulher que permaneceu chorando, ela teve resposta de oração, ela colheu muitos frutos disso, e ela foi saindo anunciando que Jesus voltou, porque ela foi consolada, o Senhor alegrou. Então o que eu vejo? Quando eu choro, há tempo de chorar, há tempo de clamar, Deus aquieta meu coração, eu me levanto, presta atenção, eu me levanto e continuo fazendo a obra. Ela correu anunciar que Jesus estava vivo. O que está acontecendo na igreja é que ela precisa mudar. Ela só chora pelos problemas, e quando Deus abençoa ela vai embora, mas ela não faz a obra. Isso aí é um problema grave. Deus quer algo melhor na sua vida, amém? Ele tem algo melhor para você, amém? Aleluia, faz a obra, investe na obra. Irmãos, eu sou grato a Deus, depois eu vou falar dessas cadeiras, mas tem muita bênção na sua vida acontecendo, e nesses que fizeram a obra de ofertar aqui nesse lugar, amém? Você vai ver o que Deus está, Deus está operando aí, é grande. Agora eu quero compartilhar dentro desta palavra o versículo 19, porque Maria foi anunciar que Jesus estava vivo. Vai dizer que quando ela saiu e anunciou, logo alguns, já Pedro, outros, correram até lá e viram realmente que não estava. Mas aí tinha muitos que estavam ali reunidos. E aí, no versículo 19, está falando assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, o que estava, olha só isso aqui, ó, da semana, trancadas as portas da casa. Eles estavam com as portas trancadas. Onde estavam os discípulos? Com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem serve a Deus não tem medo. Você toma posse disso? Você pode, eu não vou falar junto com você, mas você pode repetir essa frase que eu falei? Quem serve a Deus não tem medo. Por que você tem medo quando o diabo levanta na sua frente? Aí vem a pergunta. Dá alguma coisa errada quando você não tem medo. É melhor chamar o pastor ou... Irmãos, uma vez o demônio se manifestou duas. Minha mãe estava, como eu via ela no centro da Umbanda, quando a gente servia lá atrás, e tinha largado, mas por deslizes e pecados nossos, muitos imbecil de deixar a Deus, o diabo se apoderou, travou tudo na minha casa numa certa época, e eu comecei a viver vergonhas, minha mãe sendo envergonhada.
E uma ocasião minha mãe estava com... Cuidado você que fica no vício de bebida, não tem noção que é isso. Com aquelas garrafas de 51, tomando várias vezes na boca, igualzinho fazia no centro. Num estado que fedia. Sabe o que eu fiz, irmãos? Na hora falou, liga para um pastor, eu falei, não. Um dia eu não estava firme com Deus. Eu estava voltando e não estava firme. Mas eu me lembrei, diga comigo, eu me lembro das promessas de Deus. E eu lembrei que Jesus falou que se eu falasse no nome dele, ele me socorreria. Eu sabia que eu não era digno para falar dele. Mas eu falei em nome de Jesus, esse demônio não fica na minha mãe. Catei e pus ela para dentro, deram banho nela, quietou, não vi mais ela bebendo. Amém, irmãos? Você está entendendo? Era com você, era comigo, não era com o outro. Deus vai cumprir sua palavra, aleluia. E aí esses discípulos estavam com medo, trancados com medo. Jesus entra no meio deles e fala, paz. E o que Jesus está falando, qual é o seu medo aí? Porque você está trancado. Paz seja com você nesse momento. Amém? Paz seja com você nesse momento. O Senhor ministra no meu coração que tem pessoas que têm medo de abrir a boca. Tem gente que proíbe a boca um do outro. Tem situações em casa trancada. E o diabo está fazendo ali aquela festinha derrotada dele. Agora eu vou falar para você que está com medo, para de ser bobo, não seja frouxo, levanta a tua cabeça. Cadê o poder da palavra? O que você está fazendo aqui na igreja? O que você está ouvindo isso aqui? O que é de enfeite isso aqui? Não é, isso aqui é palavra viva, igreja de Deus, ousada nesta terra. Se você foi lavado e remido no sangue de Jesus, começa a profetizar na tua casa, quebra esse mal, porque Jesus entra na tua casa e fala, ó, paz seja convosco. Ele está visitando o seu medo, porque Ele quer mudar. Medo põe as pessoas, sabe que você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, senão você vai morrer. O diabo está fazendo isso com o seu casamento, o diabo está fazendo isso com o seu filho, o diabo está fazendo isso quando você não quer confessar sua culpa e seu pecado. Você tem medo, você tem vergonha, são duas coisas terríveis, medos e vergonha. Por isso que tímidos serão vomitados, porque isso aí só leva você à falência da tua vida. Presta bem atenção nisso, presta bem atenção nisso, porque foi o que eu fiz. Eu falei, minha casa está... Eu lembrei até daquela palavra, Senhor, minha casa, eu falo assim, eu servirei ao Senhor. Ela não está tal para com Deus, mas ela vai servir. Eu profetizo, gente, um pau, uma briga, mas eu nunca vou esquecer dessas cenas na minha vida, porque eu testemunho ainda na minha época não firme. Eu quis sumir de casa, eu cheguei a sumir. Mas um dia alguém me falou, você é o pastor da sua casa, não faça isso não. Deus está com vocês, Jesus visita a gente. Amém? Um irmão vai chegar, uma pessoa vai chegar, até um ímpio pode usar palavras que vai te abençoar. Igual esse médico, quando ele falou, eu falei, Deus, como o Senhor confirma, a tua palavra é impressionante. Meu coração começou a arder. Eu fiz o caminho com ele lá que eu nem vi, pô. Mas gente, foi tremendo. Deus quer visitar você, Ele entra aqui, Jesus está entrando no teu medo. Diga comigo, Jesus entra no meu medo. Eu estou falando para você lembrar dessas palavras, lembrar da palavra, meditar na palavra. Eles estavam com as portas trancadas. Você leu Isaías 45:2, eu despedaçarei as portas de bronze. Sabe que a porta de bronze é dura aquilo lá, hein? Não é qualquer um que quebra, não. Deus está falando. Ô Ricardinho, você sabe que eu descobri que a porta automática foi inventada há mais de 2000 anos atrás? Eu descobri aqui, rapaz.
Só que puseram um motorzinho nela, né? Porque a palavra automática deu-se por aí. Depois eu vou ler para vocês isso aqui, mas é que veio na cabeça agora que eu li hoje de manhã. Eu falei, nossa, eu já li tantas vezes, nunca me atentei. Aí daí veio o automático, olha só, depois de bom tempo, não é? Deus vai fazer coisas tão grandes na vida de cada um, irmãos. O Senhor nessa manhã lá em casa ministrou comigo muito forte. Agora presta atenção nas tomadas de decisão que você tem que ter nesta manhã. Mais uma vez, diante de tudo que você está recebendo nessa riqueza de palavra onde nós vamos cear. Amém? Aí, o que aconteceu? O que Jesus fez? Preste bem atenção, irmãos. Os discípulos tinham muitas dificuldades naquela época de crer e de acreditar na palavra mesmo. Por isso que eles nasceram de novo praticamente quando Jesus ressuscitou e apareceu. Foi assim com Pedro. Mas preste bem atenção, é aquilo de 4 coisinhas que eu já ministrei aqui, tenho falado, não é, que precisa, são essenciais para nós darmos frutos. A salvação, eu nascer de novo, amém? Arrependimento, que é, largo tudo, vou consertar, certo? Cura, não é? Arrependimento tem isso, vou consertar, vou ser curado, vou perdoar para ser perdoado. Diga comigo, eu vou perdoar para ser perdoado. Tem alguém que faz a oração do Pai Nosso aqui? O que ela fala? Perdoa os nossos pecados assim. Então preste bem atenção. Se você, por isso que eu falo, presta atenção. Tem muita gente que ora isso daquela maneira. Ela fala a palavra, mas ela está orando assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Mas eu não quero perdoar o dos outros, mas perdoa os meus. Não é o assim como nós perdoamos. É tirando assim, eu não perdoo, mas o Senhor perdoa porque tu és Deus, tu és super-homem. Tu consegue, eu não. Não. Essa é a mania do ser humano, se acomoda e fala, eu não consigo, não dá. Aí você fica aí. O diabo quer isso. Você consegue. Você pode, porque Jesus conseguiu, pode, você pode também, te deu força. Aleluia. Então, arrependimento, cura, conserto. Terceira coisa, aí aconteceu aqui, ó. E havendo dito isto, no versículo 22, que eu estou ainda no capítulo 20, do livro de João, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo no sopro. Preste bem atenção, quando Deus criou o homem, ele ficou bonitinho no chão ali, a imagem e semelhança de Deus, mas ele não tinha vida. Ele não, e a Bíblia vai dizer que o Senhor soprou o fôlego, esse fôlego, o Espírito, e colocou o Espírito e soprou, e o homem passou a ser alma vivente, e era sem pecado, era um homem santo, autoritário, adorou a Deus, cheio de poder. Então Jesus resgata a nossa identidade, e quando Ele cura, nos perdoa, Ele sopra em nós o seu Espírito agora da vida, da liberdade. Ele não sopra mais o espírito do medo, é o espírito da vida, o espírito da ousadia, o espírito do poder, o espírito de adorador. Ele sopra em nós uma nova vida. Amém, irmãos? Amém, queridos? Por isso que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus soprou esse espírito. Aleluia. Então ele soprou. E se de algum, olha só a palavra aí, testifica, preste bem atenção, só que por poder acontecer e Deus ouvir aparecer para você e começar a falar com você, a sua vida dá certo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Vamos falar no português mais claro? Se você perdoar, eu perdoo. Se você não perdoar e ficar segurando, teimando aí, serão retidos para a sua própria condenação. É o que está dizendo a palavra. Irmãos, você vai viver um grande ano e Deus quebra
as portas, amém? Mas os discípulos não tinham ainda sido levantados, Deus estava preparando, Jesus estava preparando eles. Você viu? Esta foi a terceira coisa. Nós vemos em Atos acontecer a quarta coisa. Eles são cheios do Espírito Santo e saem para fazer o Evangelho. Qual foi a vida deles, irmãos? Cheias de milagres. Agora vamos ver as portas se quebrar? Vamos lá? Bora. No versículo 26, Jesus aparece novamente para os discípulos. Por quê? Deixa eu só falar sobre isso. No versículo 24, vai falar de uma certa incredulidade. De quem? De Tomé. Aí vai para a pessoa que falta nas reuniões. Eu lembrei disso, eu ministro no meu coração. Dá para confiar. Você sabe aquela pessoa que chega, só acontece quando eu não estou lá. Bem feito, você não vê? Perdeu. E às vezes se torna um problema. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. O que ele devia estar fazendo, esse homem, meu Deus? Disseram-lhe. Sabe o que é isso? Esse é irmão desse? Jesus sabe o que faz, viu? Porque tem gente que fala assim, você não sabe se ele estava trabalhando, ele não podia vir. É que Deus conhece o coração da pessoa. Eu já peguei irmãozinho assim, que fala que vai fazer uma coisa lá, não veio por causa disso, pelo amor de Deus. Graças a Deus que não cabe a mim julgar, e eu não quero isso, mas nem aqui, nem. Só depois não acontece as coisas na vida, por quê? Porque Deus conhece o coração. Não sei eu que dou conta para você, é você que dá conta daquilo que você faz para Deus. Eu dou conta do que eu cuido de vocês, sim. Mas meter o bedelho na vida, eu vou aconselhar. Amém? E é por bem. Mas por quê? Porque Deus ama. Bem-aventurado aqueles que são disciplinados. Então disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor, mas ele respondeu, olha o problema: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o dedo na sua mão, aonde foi lá cravado, sabe? De modo algum acreditarei. Por isso que eu falo que a pessoa é um problema e Deus conhece o coração da pessoa. Porque se ele faltou, não esteve por algum motivo justo, ele fala, Jesus, ele acreditaria. Hein? Deus pegou você, né? Ele acreditaria, é a atitude. Mas a pessoa quando não quer, porque tem outras coisas, outros valores, não, eu ponho, é verdade, do jeito que é, né? Posso derrubar, é verdade. Está aqui, obrigado. A pessoa falaria diferente, não perderia a bênção. Amém, irmãos? Você está entendendo? Amém? Mas ele já logo falou que ele já viu com os olhos maus. Já chegou e falou, eu não vou acreditar se eu mesmo não ver ele. Se eu não pôr a mão, olha, tem que. Ele estava falando assim, não é questão de ver. A questão que tinha que ver, e tinha que ver a ferida. E olha que Jesus conhece o nosso coração e é tão grande de amor que deixou a cicatriz aqui, porque ele, no corpo que ele podia ver, ele podia tirar tudo, não deixar nenhuma mancha. Olha como Deus nos ama, hein? Leve bem isso. Se você não é, você leva bem do mesmo jeito. Mas quem é incrédulo, Jesus ainda ama muito você, e ele veio pela sua incredulidade. Amém? Eu era. E Jesus me amou muito. Por isso que esse amor me constrange. Porque ele quebra o coração. Ele sabe fazer isso. Amém, igreja? Porque ele quer te abençoar. Creia. Então, olha só. Aí que aconteceu? Tratou com esses, estando, olha só. E Tomé com eles, estando as portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Agora preste bem atenção, no primeiro momento eles estavam com medo, no segundo momento havia já um conflito, porque a incredulidade não estava no meio deles, eles deviam estar aqui, você não crê? Nós vimos, você acha que a gente, não, mas eu só vou isso aqui, aí começou sabe aqueles debates que, por que a pedra da esquina tinha que ter 3, 4, 5, porque fulano vai se
preocupar com a bimboca da parafuseta. Que não vai levar a nada a lugar algum. Só gera confusão. E aí Jesus falou, pode aquietar. Segundo coisa que Deus vai fazer na sua vida, calma na confusão. Paz seja convosco. Diga glória a Deus. Aquieta o teu coração, irmãos. Aleluia. Vai haver contendas. Ah, mas um milagre. Ah, mas como? Não vai acontecer. Você sabe que acontece isso? Tem marido e mulher aqui na igreja, não tem não? Ô Jesus que fala direto e reto. Mas aí a mulher fala assim, ou o marido, um dos dois, vice-versa. Eu vou pegar o envelope. Aí não, você sabe que não é bem assim. Já começa a pôr bloqueio. Eu vou, é bênção, eu creio. Aí não, aí começa a debater. Não, por que tem que ser R$300? Por que não pode ser menos? Por quê? Porque, você está entendendo, irmãos? Olha o tom da crítica. A questão não é os R$300. Quando Deus dá oferta alçada, faça. E um está fazendo, o outro não. Vou pegar um exemplo claro aqui. Estava vendo essa confusão. Então Jesus está falando, o seu milagre vem, paz seja com você. Amém? Ele vai acalmar essa confusão, irmãos. Para com isso. Aleluia. Confia. Creu. Não creu. Mas meio no muro. E principalmente, não deixa quem quer crer. Amém? Ô B, você lembra? Quando a gente viu a primeira manifestação do Espírito Santo, na igreja que eu frequentava, uma bênção. Mas o pastor, por motivos que eu entendo perfeitamente, bloqueava muitas coisas. A igreja era muito grande. E aí veio um pastor lá e começou a fazer esses sinais que as pessoas caíam. E elas caíam sem ele ir até lá. E eu falei, isso não vai acontecer. Me deu um espírito, eu não vigiei. Me deu um espírito que eu não queria aceitar aquilo. Olha, vou repetir. Eu não queria aceitar aquilo. Você prestou atenção na minha atitude? Foi Deus que não queria? Foi o diabo que não queria? Eu falei eu. Aí o Espírito se apoderou de mim. Porque ele me ajudou, sabe o que, pastor Ricardo? Ter ódio. Odiar aquele momento. Ficar com bronca. E minha esposa caiu do meu lado. Bem, como que eu voltei? Aquele dia o carro tinha quebrado. Eu enchi a paciência dela. Uma hora ela virou para mim e falou, se você não crê, deixa eu crer. Tome. E não ganhei meu beijinho à noite, recém-casado. Dormi sem ter aquele momentinho que eu queria. Bem feito. Tome, mané. Tome. Até Deus tratar comigo, um dia eu fui. E aí eu lembrei do zíper na boca e falou, você é fogo, né, mano? O Espírito Santo falou, você é fogo. Porque na hora que eu quis orar, um senhorzinho, que ninguém dava nada para ele, um senhor de idade. Né, bem, você lembra disso? Um senhor de idade lá naquela igreja lá que o Randy Carter foi. Aí houve uma manifestação muito grande. E eu fui levado ali. E eu ainda meio com essas coisas, e falar que lá ia ter aquilo. E eu estava assim, deixa eu ver. Eu estava o Tomezão lá. Tome, mané. Cheguei lá. Falei, vi tanta coisa, todo mundo. Minha esposa vai de novo para o chão. E não sei o que, quer ir buscar aquilo. E eu lá, dando, mas não querendo estar. E vendo aquilo, eu falei, caramba, vi coisas que eu nunca vi na minha vida. Vi Atos capítulo 2, que manifestou o Espírito Santo. E ficaram como doidos. Enfim, quando chegou lá, aí fomos, a igreja, o pastor nem acabou a pregação. Quer dizer, ele acabou, entrado tudo no manto lá. O culto acabou assim, com o pessoal no manto. Aí, me chega aquele senhor, me levaram até ele, você não quer uma oração? Eu falei, vou. Aí o senhorzinho quase não falava nada, ele estava lá, ele era holandês, e estava falando a língua dele, e eu, senhor, não sei o que, e fizeram assim, quieto, é o zíper, segura a boca, aí que você quer, eu vou provar, tá igual assim, Jesus vai aparecer, você vai tocar nas minhas feridas para você crer. E quando eu estava pensando que eu não quero, não vou, não sei o que, caí no chão falando não quero, quando abriu eu já estou no chão, e eu nem vi. Mas aquele tombo levantou uma nova fé na minha vida.
Aleluia. Graças a Deus posso testificar hoje. Graças a Deus há frutos. Amém, irmãos? Prossigo com muitas coisas, muitas dificuldades. Mas ali está. Amém? Assim que o Senhor quer fazer na sua vida. Você está entendendo? Quebrou aquelas portas. E aí Deus começou a despedaçar portas. E vamos lá. Até aqui você está vendo com as duas ocasiões as portas fechadas. E Jesus apareceu dentro delas para tratar. A primeira, tirar o medo. A segunda, aquietar as confusões e a incredulidade. Para poder fazer o quê? Na terceira porta, quando desceu o Espírito Santo, eles saíram e foram pregar Jesus. Amém? Olha as portas que muitos pensam assim só na área material, espiritual, que a material também Deus está fazendo. Eles saíram para multiplicar. E Pedro já logo se levanta cheio do Espírito Santo, faz grandes 2 batismos, Deus abençoa poderosamente. E aí vamos lá, nas portas? Então bora. Isaías 45:2 fala do Ciro, libertador de Israel. Eu anotei só uns versículos aqui. E Deus cumpre essa palavra. Esses discípulos saíram, não saíram? Vamos lá. Abre comigo. Aleluia. Atos capítulo 5. Versículo 19. Vamos ver o que estava acontecendo aqui. Verso 17, só isso aqui que é importante. Olha só que a inveja aqui que ela faz. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e todos que estavam com ele, a seita dos saduceus, tomaram-se do que, igreja? Quando não acontece na sua vida e você fala, eu não aceito, você vai ter inveja. Você não aceita a bênção que Deus pode dar na sua vida, a mudança, mas você inveja na que Deus faz dos outros. Esse é o grande problema. Então, olha só. Mas, olha o que ele fez, ó, no versículo 18, né, que eu dei um pulinho aqui, mas versículo 18, vou voltar para trás. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, verso 19, de noite, esses homens trancados, um anjo do Senhor fez o que, igreja? Abriu as portas. Isaías 45, versículo 2. Você está prestando atenção? 2. Do cárcere, e conduzindo-os para fora, ele disse, ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Alguém para a obra de Deus? Alguém para a bênção de Deus na sua vida? Nem a inveja, mas eu mesmo posso parar. Como esses saduceus aqui, ó, esses sacerdotes aqui, ó, saduceus se tomaram de inveja. Diga comigo, se não acontece na minha vida, porque eu não quero, eu sou sujeito a ser tomado de inveja. Fala, eu não quero isso, Jesus. Amém, glória a Deus. Não receba isso. Receba a bênção de Deus na sua vida. Por isso que você às vezes fala assim, ai, eu queria ser igual aquele fulano. Não, seja o que Deus é na sua vida, o que é para você ser. Deixa o fulano. Se ele está dando um testemunho de bênção que você pode sim imitá-lo, mas você é você. Porque o apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores. E aconteceu muitas coisas na vida do apóstolo Paulo, né? Como eu sou Então é isso. Amém, igreja? Essas portas estavam fechadas. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus lança uma bênção na sua vida, uma promessa, muitas vezes a gente pode ficar preso, vai para uma prisão por causa da calúnia, da perseguição. Mas aí o Senhor está falando nesta manhã, eu vou enviar anjo, se não for anjo, Deus vai fazer. Ele entra
e quebra essas portas e desimpede você para que cumpra as bênçãos que foram dadas, ditas através da palavra de Deus na sua vida. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Aí você vai ver Atos 12, 7, um pouquinho para frente. O que aconteceu aqui? Parou deles serem presos, das portas se fecharem para eles. Eu vou te falar aqui, sabe o que o Espírito Santo ministrou? Deus, a gente pode pensar assim, Deus, estavam fazendo tantos milagres, ninguém podia tocar neles. Por que eles foram presos? Porque Deus permitiu. Quem fecha a porta é Deus, e quem abre é ela. Ele não quer saber. O que ele faz, ele faz. Aí no versículo 12, ou no capítulo 12, vai falar que Tiago e Pedro também foram o quê? Presos. Irmãos, vou ler rapidinho só na parte que eu já estou finalizando a mensagem. Por aquele tempo mandou o rei Herodes, a partir do verso 1. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja, para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Ó, a coisa começou a pegar, né? Você estava vendo que era bom? Ah, vamos calar eles. Olha só. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, para humilhar. Cadê aqueles homens que fizeram milagres? E você preste atenção, porque eles estavam fazendo o bem, que todo mundo queria, paz de espírito, encontrar a solução para a vida, ter Jesus, ser curado, e foram presos por isso. E você note que a guarda que deram neles aqui era reforçada, parecendo que os caras eram um dos piores criminosos. Vai vendo, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, estava preso, mas havia oração incessante a Deus, por parte de quem, hein? De você. Atenção, intercessores desta igreja, você viu isso? Você ouviu isso? Oh Jesus, se um dia o pastor Ricardo estiver preso, eu creio que Deus vai entrar pela oração da igreja. E que o Senhor me guarde daqueles que não gostam de mim e fala, deixa ele preso mesmo, porque é bestão. Mas está amarrado, eu não me importo com isso não, em nome de Jesus. Mas fica para você entender o poder da oração e do adorador. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante. Diga comigo, oração incessante. Seu casamento pode estar preso, a pessoa que você está orando pode estar preso, mas uma oração incessante Deus ministra aqui, Ele ouve. Por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, estava chegando. Pode estar chegando o seu fim. Veja se Deus vai chegar atrasado aqui ou não. Pedro dormia entre 2 soldados acorrentado com 2 cadeias. Isso te lembra Isaías 45:2? Ferrolhos e sentinelas, a portas, guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio quem, irmãos? Um anjo do Senhor. É isso? E uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te, é pressa. Então as cadeias, ou as portas, caíram-lhe, as cadeias, né, as algemas, os ferrolhos, caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo, cinge-te, calça-te as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Irmãos, ali foi quebrado os ferrolhos, ali foi aberto as portas, Pedro saiu. Alguém vai impedir sua bênção? Não vai, irmãos. Diga comigo, ninguém, nada e ninguém vai me separar do amor de Deus. Agora eu falei nisso por quê? Porque ninguém vai impedir sua bênção. Não tem nada e ninguém que vai impedir sua bênção. Atos 16, 25. Paulo e Silas foram presos também. Eu não vou ganhar um tempo aqui, só vou falar. Anota, você que está anotando, para ler depois. O que aconteceu, irmãos?
Essa Deus fechou a porta com também um outro propósito. Fizeram dentro da prisão, enquanto eles estavam presos no meio do problema. O que você faz quando a porta está fechada e não abre para você? Resmunga? Desacredita? Ou você ora? Deus estava tratando. E sabe que no meio dali eles ganharam vidas? E sabe que no meio dali, aquele soldado foi convertido ao Senhor? No meio disto? Qual é a minha atitude importante no momento que a porta que Deus deixou se fechar na minha vida? É adorar, orar, buscar. Enquanto fizeram isso, Deus de novo envia anjos e liberta. Há um terremoto, só que dessa vez Deus sacudiu, deu um terremoto lá e eles saíram e pregaram a palavra de Deus. Amém, irmãos? Nada e ninguém vai separar você do amor de Deus. Aleluia. Salmo 107, 15, Davi fala assim. Quer ver? Deixa eu abrir aqui porque tem uma coisa legal aqui. Salmo 107. Versículo 15. Rendam graça por sua bondade e por suas maravilhas para com os homens. Qual é o motivo que ele está falando para fazer isso? Pois quebrou, a minha tradução está arrombou, quebrou, meteu os dois, fez o que fez, jogou lá, jogou uma bomba, mas quebrou as trancas de ferro. Davi presenciou isso. Quantas portas se fecharam, e Deus está falando isso para nós, adorarmos a Ele, porque Ele nesta manhã quebra portas. Amém? Eu só fiquei de falar para vocês aqui um negocinho que eu vou falar, né? Porque eu falei que eu falei. Deixa eu ver se está aqui fácil mesmo. Já estou aqui para orar com você e nós cearmos. O Atos 16, 25 foi o que eu citei, e o versículo 26, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Tem uma tradução, eu não sei onde foi que eu li aqui, acho que essa eu não anotei aqui, e fala que as portas se abriram automaticamente. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está quebrando, está arrombando portas nesta manhã. Ele está a favor disso, a sua vida. Você crê? Fica em pé comigo. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.